Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa aula de história. Olha só o que temos para hoje. As nossas datas, nós estamos aqui, ó, finalizando a terceira linha verde da nossa apostila, que equivale à terceira semana de conteúdo, tá? Então, vamos ver o que temos hoje, né? Lembrando que falta 4 semanas só para a gente terminar a apostila, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse detalhe para a gente, o dia que marcar o dia para entregar ela, todo mundo tá com ela feita, né? Para não devolver com questões em branco, porque aí depois, a hora que a Damares for lançar a nota, se tiver com questões em branco, a Damares não vai ter como dar nota para vocês, tá? Então aí temos que tentar fazer as atividades. Se tiver dúvida, não faz mal perguntar de alguma atividade que não esteja sendo o conteúdo do dia, tá? Pode perguntar de outro dia, para mim não tem problema. O importante é a apostila vir feita com capricho, cuidado e zelo, tá? Como que fala? Se eu não souber naquela hora, ou enfim, não estiver lembrando da questão direitinho, eu vou na apostila, eu estudo a questão e explico para vocês, né? O que não pode é deixar a questão em branco, né? A professora não fica feliz, não, se tiver questões em branco, tá? Ó, então, hoje o nosso cabeçalho vai ficar assim, ó. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 18 de junho de 2021. Hoje é sexta-feira. Professora Damares Vilela, turma 4º ano B8, turno vespertino. E o nome do estudante e a data de nascimento. Então, olha só o efeito especial legal que a Damares escolheu. Eu gosto dele. Nós vamos ver aqui, ó, o sumário. Nós vamos estudar os primeiros tempos. A página vai ser a página 97 da nossa apostila, certo? Olha, unidades temáticas, transformações e permanência nas trajetórias dos grupos humanos. Então, a gente está sempre estudando aí, né? O que mudou e o que permaneceu ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milhares de anos na vida humana, certo? Nosso objeto de conhecimento, a ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço, nomandismo, agricultura, navegações, indústrias, entre outras. Então, a gente vai estudar, né, desde a época que o homem andava de um lado para outro colhendo frutos e frutas para comer, até o momento que ele fixou residência e estabeleceu a agricultura. Depois fez os grandes barcos, né, que teve como conhecer outros lugares, outros espaços. Criou as indústrias, né? Tudo com sua inteligência natural, não é? A nossa habilidade é o seguinte: é 02X, História, 4º ano, Ensino Fundamental. A gente identifica e compara mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da história da humanidade. Tá vendo? Nomandismo, desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da indústria, são considerados grandes marcos da história da humanidade, tá? Então, o objetivo de estudar esse tema com vocês é vocês conhecerem um pouco aí dos grandes marcos da história da humanidade. Nossos conteúdos relacionados são a trajetória dos grupos humanos ao longo do tempo, as mudanças que ocorreram na história da humanidade. Olha as mudanças.
passou a dominar o fogo, coisa que não era domínio antes. Depois, produção de ferramentas para caça e pesca. Então, começou a produzir ferramenta para caçar e pescar, né? Coisa que não tinha também. Inventou a agricultura, domesticou animais e criou animais, e desenvolveu a escrita, o motor a vapor, etc. Então, todos esses assuntos aqui, eles têm grande importância e são eventos históricos, né? E nós vamos fazer interdisciplinaridade com língua portuguesa, certo? Então, seguindo aqui, ó, os primeiros tempos é o tema do nosso texto, da nossa aula de hoje. Olha só, temos numa caverna duas pessoas tentando fazer fogo, olha lá. Eles têm um esquema, quem assiste Largados e Pelados lembra, né? Que eles fazem assim, ó, com uma vareta outra madeira até pegar fogo, ficar quente a ponto de dar faísca e pegar fogo. Então vamos ler aqui, ó. Os homens dos primeiros tempos não produziam alimentos, ou seja, não plantavam nem criavam animais. A base da alimentação eram os animais que eles caçavam, os peixes que pescavam e a coleta de grãos, raízes e frutos. Por esse motivo, os homens do Paleolítico eram classificados como caçadores-coletores. Então, nesses primeiros tempos, a gente tinha pessoas que caçavam e coletavam, por isso eles eram chamados de caçadores-coletores. Eles não construíam casas, viviam em cavernas para se protegerem das intempéries, geadas, chuva, tempestades e etc., bem como dos animais. Então, as cavernas, né, dentro das cavernas, eles ficavam protegidos do frio da geada, do frio da chuva e das tempestades, e dos animais selvagens, né, que poderiam querer mordê-los e machucá-los. Sem dúvida, a maior descoberta realizada nesse período foi o fogo, né? Então, nesse momento aqui, ó, chamado Paleolítico, descobriu-se o fogo. Afinal, com ele, os homens podiam cozinhar seus alimentos, se aquecerem e ainda afugentar os animais perigosos. Então, assim, foi muito útil, né, fazer a descoberta do fogo, porque agora eles podiam cozinhar, aquecer, porque que coisa mais boa. Quem já teve a experiência de esquentar no fogão a lenha um pouquinho quando tá frio? Quando na infância da Damares tinha fogão a lenha na casa que ela morava, sabe? Então, assim, sempre a gente dava uma esquentada, né, no fogão. É muito, assim, tradicional, né? Foi, porque agora, hoje em dia, a maioria das casas nem tem fogão a lenha, né? E o fogo também, além de aquecer, né, cozinhar os alimentos, ele afugentava os animais perigosos, espantavam os bichos. Poderiam pegá-los, comê-los, né? Depois eu vou postar vídeo para vocês, né? Aqui temos coletores e caçadores. Ó,
Para fazer seus instrumentos de trabalho, eles batiam pedras duras contra pedras menos resistentes até conseguirem pedras cortantes. Então, naquela época não tinha faca, igual a gente vai ali na cozinha, pega uma faca, né, de aço inox, aquela pequena com serrinha, e rapidinho casca uma laranja, e rapidinho corta uma cebola. Não tinha isso, né? Isso é uma tecnologia recente. Então, o que eles faziam? Eles batiam pedras duras contra pedras mais macias para conseguir pedras cortantes, que parecesse uma faca, né? Com essas pedras, olha o que eles faziam. Com elas, eles faziam machados, lanças e arpões. Com essas ferramentas, eles abatiam animais, coletavam e pescavam, né? Então, ó, essas pedras cortantes, elas eram consideradas ferramentas de trabalho, né? Eles iam caçar com elas, coletar fruto e pescar, certo? Aqui ele fala, ó, o arco e a flecha foram uma outra descoberta importante e que muito contribuiu para a sobrevivência dos seres humanos na Terra, né? Então aqui, ó, o arco e a flecha contribuiu para que o ser humano sobrevivesse na Terra, porque ele manejando-os, lidando ali com eles, né? Com destreza eles caçavam animais velozes como a lebre, o veado e os pássaros. Então eles programava ela e a mirava, né, e lançava para poder ter o que comer, né? Não era igual a gente hoje vai ali no açougue, compra 1 quilo de carne de porco, 1 quilo de carne de vaca, 1 quilo de carne de frango e vem e cozinha, tudo fácil e simples, né? Era muito mais complexo conseguir alimentos, né? Quem tiver a oportunidade de ver um trecho, pelo menos, de Largados e Pelados, que é um programa em que algumas pessoas tentam viver a forma antiga, caçando e colhendo frutos, né? Aí vocês vão reparar a dificuldade que é para conseguir alimento, né? Tem dia que eles passam sem comer nada, né? Por não conseguir alimento. Ó, esse texto, ele é do Alfredo Boulos Jr., do livro Conectados História, 4º ano, São Paulo, editora FTD, 2018. Olha que interessante, olha como eles conseguiram fazer fogo, ó. Tem 2 formas de fazer, né, o fogo. Uma você pega uma madeirinha e enfia no outro pau e vai fazendo assim até dar fumaça e pegar fogo. Aí tem a palha aqui do lado para você colocar, né, aqui no buraco. Ou você lasca a pedra para soltar faísca numa palha para pegar o fogo. Tá vendo? Vamos pôr aqui por enquanto. A descoberta e o controle do fogo. Uma das mais importantes descobertas dos primeiros grupos humanos foi o controle do fogo, isto é, como acendê-lo para usá-lo no cotidiano. Até então, o ser humano só conseguia obter fogo por meio de algum fenômeno da natureza, como, por exemplo, um incêndio na mata causado por um raio. Então, o ser humano conseguia ver alguns incêndios. E aí, depois, ele desenvolveu essa técnica de como fazer fogo, né? Nessa época, por desconhecer o princípio do fogo, nossos ancestrais eram obrigados a manter uma brasa sempre acesa. Desse modo, poderiam ter fogo quando necessário. Imagina, né? Largados e Pelados, que é o programa lá que eu falei agora mesmo,
eles têm que carregar a brasa, sabe? Se eles vão deslocar de um lado para outro, eles ficam ali protegendo a brasa, porque é muito difícil gerar fogo assim, né? Eu acredito que os pais de vocês não devem ter tentado fazer isso não, né? E aí, o que que acontece? Acaba que lá em Largados e Pelados, eles não têm outra opção, sabe? Que não carregar essa brasa, né? Porque vai que eles deslocam para outro lado e o fogo apaga. Começa a chover, né? Igual já teve vezes que eu tava assistindo o programa, aí começa a chover, o fogo vai apagando, eu fico desesperado para proteger a brasa, sabe? É uma aventura, né? Eles concorrem a um prêmio lá, ganham algum dinheiro para se submeter a isso, sabe? Aí tem vários tipos de programa, tipo assim, ó, tem um que vai por 14 dias, tem um que vai por 21 dias e tem um que é por 40 dias, né? Então, assim, é uma situação extrema mesmo, sabe? Aí tem vezes que não aparece nada para os comer, mata a cobra e come carne de cobra, né? É uma coisa complexa, né? Será que se a gente for colocado numa situação assim de sobrevivência primitiva, a gente consegue sobreviver? Será? Então é isso, né? Olha lá, ó. Então a gente, ó, nessa época, por desconhecer o princípio do fogo, então quer dizer que para o fogo funcionar, a gente tem um princípio. Olha para vocês verem, né? A gente não obtém fogo aí de qualquer jeito, não. Temos um princípio, não é? E ó, e se a brasa se apagasse, era preciso esperar que o fogo surgisse novamente causado por outro raio. Então você imagina o esquema que era montado para proteger essa brasa, né? Tem que ser muito assim cuidadoso e zeloso, né? Porque realmente alguém já fez acender o fogo no fogão de lenha? Ali a gente ainda tem o fósforo que ajuda muito, né? Tem a palha do milho que geralmente tem para poder facilitar acender. Mas não é uma coisa tão simples assim, né? Agora imagina não ter nem o fósforo, né? Eles passaram por maus bocados, eu acredito. Olha que bacana, ó. Mas provavelmente em um determinado momento da história, ao esfregarem uma pedra em outra, para dar-lhes o formato de ponta de lanças ou de flechas, esses grupos humanos notaram que esse atrito produzia faíscas, as quais podiam incendiar a palha e a folha seca. Olha que bacana! Então aqui eles esfregam uma pedra na outra, ó, e gera faísca. E aí essa faísca, se ela cair na folha seca e na palha, vai pegar fogo, né? Eles também perceberam que tinham faíscas quando esfregavam um graveto em uma lasca de madeira. Então foram 2 métodos que eles descobriram para fazer fogo, né? Tinha o atrito da madeira na lasca de madeira, quer dizer, do graveto na lasca de madeira, porque é tipo um pauzinho redondo, né? Numa tabuinha de madeira. E vai fazendo assim, assim. Uma hora eu até penso, né? Fazer o teste. Será que eu daria conta de fazer fogo desse jeito, né? Imagina se eu fico perdida na floresta. Ai, gente, é engraçado pensar nisso, né? Não sei, acho que nunca vou ficar perdida, não. Mas enfim. Olha só se um dia estiver, de repente, andando de avião aí e o avião cair no mato, né? Aí vai que a gente tem que usar essa técnica aí, né? Para sobreviver. Mas vamos lá. Então, temos essa técnica, né? E temos essa outra, ó. Esfrega uma
Mas provavelmente em um determinado momento da história, ao esfregar uma pedra em outra para dar-lhes o formato de ponta de lanças ou de flechas, esses grupos humanos notaram que esse atrito produzia faísca. Então, ao esfregar a pedra é uma técnica, né? Porque produz faísca. E aí incendia a palha e a folha seca. E a outra é quando pega o graveto circular e vai fazendo assim uma tábua, né? Até sair faísca também. Com isso, notaram que não era mais preciso esperar um raio que produzisse fogo, nem mesmo manter uma brasa acesa. Era preciso apenas manter sempre por perto pedras e gravetos que, ao serem postos em atrito, produziam faísca. Foi uma grande descoberta, né? É como se fosse assim, ó, hoje, para aquela época, descobrir isso era assim, o equivalente hoje é a vacina do corona, sabe? A vacina do Covid, né? Foi uma coisa muito, muito importante mesmo, porque hoje, você vê, a gente come de 3 em 3 horas. E aí toda hora a gente precisa, vai comer um pão, faz um chá, vai comer uma bolacha, faz um chá. Vai esquentar o almoço, precisa do fogo, né? Então assim, pensa naquela época que não tinha essas facilidades, né? O controle do fogo foi muito importante para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Ancestrais eram dos que vieram antes, né, de nós. Porque as fogueiras, além de aquecerem em períodos de frio, serviam para cozinhar alimentos, permitindo conservá-los por mais tempo. O fogo também era usado para espantar insetos e animais que eventualmente atacavam os acampamentos. Além disso, o fogo era bastante útil na iluminação das cavernas. Então você imagina, tanto que é bom à noite, quando a gente precisa de usar o banheiro, vai lá, acende a luz elétrica e pronto, né? Vai ao banheiro. Agora, imagina aquela época que não tinha essa energia, não é? Se vocês conversaram com o vovô, com a vovó, antigamente as casas não tinham energia elétrica, né? Era lamparina, lampião, não é? Então as pessoas não tinham essas facilidades da energia elétrica, não. A energia elétrica foi uma bênção na vida das pessoas, né? Então, olha só. Então, olha quantas coisas legais que o fogo foi importante. Aquecia do frio, servia para cozinhar alimento, espantava insetos e animais, né? E eu lembro que, largados e pelados, as pessoas sofrem muito com insetos. E assim, tem vezes que eles não conseguem fazer fogo ou o fogo apaga, né? Por causa da chuva que tá muita. Nossa, é muito sofrido, sabe? Os insetos mordem eles e vira aquela confusão e a pele fica vermelha. Porque assim, sabe aquela formiga lava-pés que quando morde a gente fica apavorado? Então, imagina o corpo inteiro mordido com insetos, né? Então esse programa, se vocês tiverem a oportunidade de ver, vocês veem para ver o tanto que a vida pode ser mais difícil do que a gente imagina, né? Porque às vezes a gente não está muito satisfeito com o que tem, com o que tá ali dentro de casa, mas vai para uma situação de sobrevivência como essa, né? Que aí não tem nenhum fogão a gás. Geralmente eles levam 1 ou 2 itens, tipo, aí alguém escolhe, por exemplo, eu vou levar uma tela para proteger contra os insetos, aí o outro fala assim, não, eu vou levar uma vasilha para ferver água, porque muitas vezes eles pegam, como fala, gente, água que não é potável, né, não tá boa para beber. Se eles tomarem aquela água sem ferver, eles vão adoecer, morrer de dor de barriga, passar mal, e aí às vezes tem até que sair do programa. Então, assim, geralmente eles escolhem levar uma panela para cozinhar, para ferver a água antes de beber, sabe?
Olha que bacana aqui, ó. A gente tem que esse livro é da Zeneide Silva e da Zélia Passos. Eu gosto mais, História e Geografia, quarto ano, Barueri, IBMEP, 2018. Chegaram nossas atividades, vamos para elas? Hoje o nosso tema é legal, hein? Um dos textos acima chama os primeiros grupos sociais de caçadores-coletores. Isso se aplica por quê? Então, vocês vão marcar com X uma alternativa, tá? Esses grupos produziam seu próprio alimento, plantavam e criavam seus animais? Construíam suas casas para proteger dos fenômenos da natureza e animais perigosos? Eles construíam casas? Ou eles moravam em cavernas, não produziam alimentos, ou seja, não plantavam, nem criavam animais? A base da alimentação eram os animais que eles caçavam, os peixes que pescavam e a coleta de grãos, raízes e frutos? Aí eu já sei a minha resposta, vocês já sabem? A número 2 fala assim, ó, o texto Caçadores e Coletores menciona ferramentas e armas descobertas que eram importantes para a sobrevivência dos seres humanos. Aí vocês vão colocar o que seriam essas ferramentas, essas armas, tá? Nessas linhas abaixo. Acredito que não vai ter dificuldade nenhuma, é só voltar lá no texto. A gente pode até voltar aqui. É no nosso primeiro texto, né? Ele fala aqui, ó. Eles batiam pedras duras contra pedras menos resistentes até conseguirem pedras cortantes. Então, essas pedras cortantes, com as pedras cortantes, faziam machados, lanças e arpões para abater animais, coletar e pescar. E também faziam arco e flecha, né? Então, assim, vocês vão estar colocando isso que a Damares acabou de falar ali, tá? Das ferramentas que foram usadas nessa época pelas pessoas. Aqui é uma questão bacana também, olha o que fala. Analise as afirmativas abaixo e marca a alternativa correta. Olha só, então a gente está na matéria de história, mas a gente tem que estudar, prestar atenção no que o nosso texto está falando, né? Porque as palavras passam uma mensagem, não é? Então aqui ele fala, ó, a gente tem uma alternativa, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quem fez a questão fez 6 frases e agora a gente tem a responsabilidade de analisar essas frases e marcar a alternativa correta. Ele não fala as alternativas corretas, ele fala a alternativa correta. Então, é uma alternativa correta, né? Isso aqui é interdisciplinaridade com língua portuguesa, certinho? Com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito. Tornou-se possível sobreviver em regiões geladas? O que vocês acham? Ao controlar o fogo, os primeiros grupos conseguiram iluminação nos seus assentamentos? Será que eles conseguiram, igual a gente tem energia elétrica hoje? Nada interferiu no cotidiano dos primeiros grupos após o domínio do fogo? Nada interferiu? Poder cozinhar os alimentos foi importante. A carne cozida tornava-se mais saborosa, de fácil digestão e conservava por mais tempo?
que vocês acham? Depois, lascar as pedras e produzir faíscas não levou à compreensão de que poderiam dominar o fogo e acendê-lo quando necessário? Não levou à compreensão? Ou levou à compreensão de que poderiam dominar o fogo e acendê-lo quando necessário? Um dos benefícios do controle do fogo foi espantar insetos e animais do acampamento. O que vocês acham? Então, marque aí a resposta certa, tá? Depois, olha que interessante, aqui nós temos um quadro comparativo. Quadros comparativos são importantes para nós. Até hoje, o fogo faz parte de nossa vida. Faça um paralelo entre a utilização do fogo nos primeiros tempos e na atualidade. Então, antes, protegia contra os animais, na atualidade, cozinha alimento. Nos primeiros tempos, protegia contra o frio. Atualmente, é usado em fábricas para fabricar metais, né? Cimento para construção civil, né? Nos primeiros tempos, então, assim, ó, cozinhava os alimentos. Hoje continua cozinhando, né? Então, bem bacana essa questão. Aí vocês vão encontrar aí nos nossos textos, referência, coisas que fazia no primeiro tempo, né? E que faz hoje, né? Não esqueça de colocar a questão aí das fábricas, né? Hoje as fábricas têm os fornos, né? Os fornos para... As fábricas de alimento têm os fornos para cozinhar também, assar, né? Tudo são técnicas de usar o aquecimento. Ó, divertindo e aprendendo. Jogo dos 7 erros. Vocês vão localizar 7 erros nessa figura, né? Compara uma em relação à outra e localiza. Bem legal, né? Ah, que legal aqui, ó. Vamos escrever mais um capítulo da sua história no diário escolar? Não se esqueça de procurar escrever as frases, as palavras e usar a pontuação correspondente, ok? Então, vocês vão lá contar alguma história, né? Da vida do papai e da mamãe na época que ainda não tinha energia elétrica. Será que eles têm histórias legais para contar? Aí vocês vão e registram lá no diário escolar de vocês. Combinado? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!